Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês em mais esse dia, mais um dia abençoado que o Senhor preparou para que nós pudéssemos estar reunidos como igreja na presença dEle para aprendermos mais um pouquinho dos seus ensinamentos. E é um aprendizado com excelência, porque ele é ministrado pelo Mestre dos Mestres, que é Jesus Cristo. Espero que vocês estejam tendo um início de semana muito abençoado, juntamente com a sua família, na presença de Jesus Cristo. E que o restante da sua semana também seja muito abençoado em nome de Jesus. Hoje, último dia do mês de maio. E também o último devocional do mês de maio. E é um prazer estar encerrando esse mês juntamente com vocês, na presença de Jesus Cristo. Estivemos aí durante todo o mês de maio na presença de Deus, aprendendo com Jesus as palavras dele, os seus ensinamentos, os seus estatutos. E eu espero que tudo que tenha sido ensinado por Jesus nesse mês de maio tenha ficado guardado na sua mente, no seu coração, e que você medite em tudo que foi ensinado, inclusive no devocional de hoje, que é o último do mês de maio, e fique meditando em tudo isso e pratique na sua vida, para que você possa colher as bênçãos e as promessas advindas do nosso Deus. Hoje, como último devocional, nós temos como uma mensagem o tema arco-íris. E nós vamos aprender hoje com o Senhor ensinamentos poderosos e valiosos a respeito do arco-íris. E eu convido você a, junto comigo agora, fazermos a leitura da Bíblia em Gênesis, capítulo 9, dos versículos 12 a 17. Então, vem comigo, vamos ler a palavra de Deus. Gênesis 9, 12 a 17. E disse Deus: Este é o sinal do pacto que firmo entre mim e vós, e todo ser vivente que está convosco por gerações perpétuas. O meu arco tenho posto nas nuvens, e ele será por sinal de haver um pacto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e aparecer o arco nas nuvens, então me lembrarei do meu pacto que está entre mim e vós, e todo ser vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, e olharei para ele a fim de me lembrar do pacto perpétuo entre Deus e todo ser vivente de toda a carne que está sobre a terra. Disse Deus a Noé ainda: Este é o sinal do pacto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Muito bem. Deus sempre fez aliança com os homens, com toda a humanidade. E quando ele faz uma aliança, ele também coloca algum símbolo para representar essa aliança. O que são alianças? São contratos, são pactos, são acordos que Deus realiza com a humanidade, aonde ele faz promessas, aonde ele promete algo, e se Deus promete, ele cumpre, porque ele é fiel em suas palavras. E neste caso específico, que nós acabamos de fazer a leitura aqui, em Gênesis 9, de 12 a 17, nós vemos uma situação específica, onde Deus havia destruído o mundo com o dilúvio, com água, onde apenas sobraram Noé e sua família e alguns animais que estavam dentro da arca. Um macho e uma fêmea, um casal de cada espécie, que Deus havia inclusive encaminhado para a arca. Somente esses sobreviveram ao dilúvio. Toda a terra, toda a humanidade foi extinta com água, com o dilúvio. E então Deus, após cessar o dilúvio, fez um pacto, fez uma aliança, um acordo com Noé. E disse que não mais destruiria a humanidade, não mais destruiria a terra com o dilúvio, com água. Ele não faria mais esse tipo de destruição dessa forma. E para provar a sua aliança,
para comprovar isso e para que, inclusive, ele se lembrasse disso toda vez que chovesse. Toda vez que chovesse, apareceria no céu um arco, e é o arco-íris. Por isso que quando chove, a gente depois olha para o céu e vê aquele lindo arco-íris colorido, com várias cores. Então, o arco-íris não é uma invenção humana, o arco-íris não é um símbolo que representa nenhuma outra coisa de criação humana. O arco-íris representa a aliança de Deus para com toda a humanidade, de que não vai mais destruir a humanidade com o dilúvio, com água. Isso é o arco-íris. Então, o arco-íris tem sido deturpado pela humanidade, dizendo que ele representa isso ou representa aquilo, mas o arco-íris não representa coisa nenhuma. O arco-íris é a representação da aliança de Deus para com a humanidade. E hoje nós vamos ver realmente 3 lições para demonstrar a representação de fato do arco-íris, dizendo que ele é de Deus. Primeira lição: o arco-íris é um sinal. Sinal do quê? Ele é um sinal da graça de Deus. O que significa graça? Bom, graça significa uma dádiva, um favor que se recebe. E Deus nos deu essa graça, esse favor. Qual é o favor? De que não mais destruirá a humanidade com o dilúvio. Então, é uma graça que nós, humanos, recebemos de Deus. Então, o arco-íris é o sinal dessa graça. Mas ele também é um sinal da fidelidade de Deus. O que é ser fiel? O que é fidelidade? É lealdade. Quem é fiel, quem é leal, é aquele que cumpre com a sua palavra. Então, o arco-íris representa o sinal de que Deus vai cumprir a sua palavra, de que não vai destruir mais a humanidade através de águas, através do dilúvio. Mas o arco-íris também é um sinal da glória de Deus. O que significa glória? Exaltação. Então, o arco-íris demonstra que Deus é todo-poderoso e que um dia ele destruiu o mundo, toda a humanidade, preservando somente uma família e uma espécie, um casal de cada espécie de animais. Somente porque ele quis assim e ele fez e assim foi feito. E agora, através desse arco-íris, demonstra toda essa exaltação e glorificação a ele e demonstra que ele não quer mais destruir a terra e a humanidade dessa forma, porque ele decidiu assim. E ele decidiu antes pela destruição e agora não mais, mas tudo isso para demonstrar o seu poder e a sua glória. Ou seja, é o sinal da sua exaltação. Então, é o sinal. O arco-íris é um sinal. Mas além de sinal, e aí vem a segunda lição, ele também é uma lembrança. O arco-íris, a Bíblia diz nos versículos que nós lemos, ele aparece para lembrar o próprio Deus. Então, quando chove, vem o arco-íris para que Deus se lembre da sua promessa para com toda a humanidade, de que não mais vai destruir o mundo com o dilúvio, com as águas. Então, o arco-íris, além de sinal, é também uma lembrança, lembrando a Deus para que não mais destrua o mundo através das águas, através do dilúvio. E aí nós temos a terceira e última lição, que além de um sinal, além de uma lembrança, o arco-íris também é uma garantia. Garantia do quê? Das bênçãos de Deus. O que são bênçãos? São benefícios, são favores que Deus concede a todos nós, a toda a humanidade. Então, a garantia que a humanidade tem, através da representação do arco-íris nas nuvens, de que nós não morreremos mais, não seremos destruídos mais através de dilúvio, através das águas. E Deus vai abençoar aqueles que estiverem na sua presença, fiéis a Ele, sendo santos juntamente com a sua família. Assim como Ele preservou Noé,
e a sua família, ele também vai preservar aqueles que são fiéis a ele. Então, o que significa de fato o arco-íris? Representa, significa um sinal, significa uma lembrança e uma garantia. Então, o arco-íris não é dos homens, não representa classes, condições, não representa nada do que o homem possa dizer que representa. O arco-íris é de Deus, foi ele quem colocou no céu e é uma representação criada por Deus para lembrar de coisas que Deus fez e de que não fará mais. Uma aliança de Deus para com toda a humanidade. Então, quando você olhar para o céu, após uma chuva, e enxergar aquela coisa mais linda, colorida, cores magníficas que aparecem no céu, é Deus pintando o céu com o seu arco, com a sua aliança, demonstrando o seu poder, a sua glória e a sua promessa, o seu compromisso para com toda a humanidade. Que o Espírito Santo possa ter falado poderosamente com você nesta terça-feira, nesse último devocional do mês de maio, e que você possa guardar no seu coração, lembrando que Deus é todo-poderoso, que o homem não pode deturpar aquilo que Deus criou, não pode deturpar o que é de Deus, e que ele deve ser honrado, ele deve ser glorificado e ele deve ser exaltado, hoje e para todo o sempre. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai amado, muito obrigada pelo arco-íris que o Senhor criou e colocou nos céus. Uma aliança feita pelo Senhor para com toda a humanidade. Obrigada por essa aliança. Obrigado pelo lindo arco-íris colocado no céu. Pedimos, ó Pai, que continue conosco nesta terça-feira, dando-nos uma noite logo mais muito abençoada de descanso. Abençoa também o restante da nossa semana. Muito obrigada pelo mês de maio que está terminando hoje. Obrigada por tudo que tivemos. E obrigada pelo mês de junho que vai começar amanhã. Que seja um mês, ó Pai, onde a Tua glória seja derramada sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, da nossa família. Suas bênçãos e promessas sejam derramadas sobre nossa vida. Muito obrigada, Senhor. Continua conosco, nos cubra com Teu sangue, coloca os Teus anjos acampados ao nosso redor e livra de todo mal, seja humano ou espiritual. Muito obrigada pela Tua presença na nossa vida. Protege a nossa casa, nossa família, nossos animais e os nossos bens. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. E você diga glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus. Foi um prazer estar com vocês em todo esse mês de maio, aprendendo a palavra do Senhor. E nesse último dia de maio, encerrando com honra e glória para o Senhor o mês de maio. Fiquem com o meu abraço, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. E quinta-feira, começamos o mês de junho também na presença do Senhor. E eu aguardo vocês para iniciarmos aprendendo com o Mestre dos Mestres, aquele que é o nosso único Deus e que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Até quinta, até o mês de junho, em nome do Senhor Jesus.